E hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir então a sua opinião. A Câmara deve votar amanhã, aí em letra maiúscula, a renovação do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica. O governo quer destinar parte do dinheiro para transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar. Mas críticos da proposta afirmam que isso desvirtua o fundo, que é enviado para estados e municípios. O tema de hoje é: a proposta do governo prejudica a educação básica do país? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Caio. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. É impossível, quando a gente fala de Fundeb, a gente não lembrar dos nossos tenros anos de estudantes. Naquele momento em que o mundo ainda não parecia tão cruel, tão violento, e que cada um de nós que teve a oportunidade de sentar nos bancos escolares, bem deve se lembrar de como tudo parecia ser possível. São nos primeiros anos de educação que se assentam os alicerces, os pilares, os fundamentos básicos do conhecimento que permitirão o desenvolvimento intelectual da pessoa. Uma má educação de base certamente restringirá as possibilidades de aprendizado pela vida inteira. A romancista Mary Evans, sob o pseudônimo de George Eliot, escreveu já no século XIX, porém que ninguém pode ser sábio de estômago vazio. Por isso, é muito importante que, ao lado do acesso à educação, as pessoas tenham condições mínimas de estudar. É importante lembrar que a aula é só uma parte do processo educativo, que precisa ser complementado com o estudo individual de cada um em casa. Por isso, para quem olha de maneira desatenta a proposta do governo de dedicar uma parte do valor do Fundeb para assistência direta às crianças em idade escolar, pode pensar que parece uma boa medida. Assim como é tão importante que as alunas e os alunos tenham condições mínimas de desenvolvimento, também é importante o auxílio de composição de renda para as classes mais vulneráveis. Ocorre que essa aparente generosidade da proposta não passa de um meio de burlar o teto de gastos, às custas dos investimentos em educação. Hoje, o governo precisa achar dinheiro para compor e ampliar o fundo que manterá o Bolsa Família, rebatizado para Renda Brasil. No entanto, ele já consegue prever que essa ampliação certamente irá esbarrar no teto de gasto, uma legislação que congela os investimentos públicos por 20 anos. Por outro lado, o Fundeb ficou fora das limitações desse teto. Por isso, pareceu uma boa ideia ao governo retirar parte dos fundos destinados à educação para que sejam destinados ao programa social. A reação dos parlamentares que vêm se dedicando seriamente ao tema foi bastante firme desde a apresentação dessa contraproposta no último sábado, às vésperas da votação. A manobra foi chamada de pedalada da educação e foi taxada de covarde por uma série de parlamentares. Acima de tudo, a manobra é inconstitucional, já que procura desviar valores da educação para outras finalidades. Lembrando que o Fundeb ficou fora do teto de gastos somente e tão somente por compor a principal forma de financiamento do ensino básico no Brasil. Acima de tudo, a retirada de uma fatia da educação para outros fins mostra uma prática comum na área econômica do governo, a de criar falsos dilemas. O Paulo Guedes disse que o imposto sobre transações eletrônicas, essa CPMF repaginada, serviria para desonerar a folha, ou seja, por esse raciocínio, deve-se tirar imposto da folha, criando-se imposto que oneram o consumo. Um falso paradoxo, já que o ideal seria desonerar a folha e diminuir os tributos do consumo. E no caso do Fundeb, novamente, a mesma história, tira-se da educação para financiar o programa de transferência de renda. O que significa, em termos muito singelos, tirar do pobre para dar para o mais pobre, ao invés de tirar das camadas que concentram a maior parte da renda do país.
o que obviamente, não é o melhor modelo de transferência de renda, muito menos de educação. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Claro. Bom, essa polêmica aí sobre o novo Fundeb, ela é artificialmente inflada e não resiste à realidade dos fatos. E seja pela militância escancarada no parlamento ou pela militância velada na imprensa, não é a primeira vez que a oposição sequestra a pauta da educação com o objetivo político de desgastar o governo federal, como se a presidência da República e os seus ministérios não se importassem com a questão do ensino público. Por isso, eu gostaria de iniciar esses argumentos refrescando um pouco a memória do espectador da CNN. Em maio de 2019, a esquerda tocou aí o seu berrante e levou milhares de inocentes úteis a uma manifestação construída com base em narrativas falaciosas e omissão de dados. O fato gerador, por assim dizer, da indignação de toda aquela massa de manobra que foi às ruas era um suposto corte de 30% nas verbas das universidades federais. Essa informação, ou melhor, essa desinformação, estava registrada em letras garrafais nas manchetes dos maiores jornais do país. Ocorre que nunca houve anúncio de corte de verbas, mas sim de contingenciamento. E são conceitos completamente distintos. O corte, ele exclui a despesa do orçamento. Já o contingenciamento, ele mantém a despesa, mas suspende o pagamento temporariamente. E o contingenciamento de 30%, ele não se dava sobre a verba total repassada para as universidades, nem afetava salários, aposentadorias e pensões. Era um contingenciamento de 30%, sim, sobre as verbas discricionárias, ou seja, aqueles recursos livres para custeio e investimento utilizados pelos reitores na gestão das universidades públicas. E as tais verbas discricionárias, elas correspondiam apenas a 12% do orçamento total das instituições federais de ensino superior. E aí é só fazer conta. 12% de 30% dá 3,6% da despesa total. Mas alguém acha que 3% é um contingenciamento tão drástico a ponto de levar dezenas e dezenas de milhares de jovens ingênuos e idealistas para as ruas? Claro que não. É por isso que proliferavam aquelas manchetes do tipo: governo anuncia corte de 30% em universidades. Mentira! Era mentira! E pior, em 2015, que é o primeiro ano do segundo mandato daquele desastrado governo Dilma Rousseff, houve um contingenciamento muito maior, que totalizou aqui 10 bilhões e 500 milhões de reais. Da mesma forma, em 2016, os bloqueios excederam 4 bilhões. Mas onde estavam os professores militantes para mobilizar uma manifestação em nome da pátria educadora, para usar o lema do último governo petista? Eles estavam distraídos, comendo sanduíche de mortadela? É importante resgatar esse passado recente, porque essa nova controvérsia em relação ao Fundeb, ela também se sustenta em desinformação e construção de narrativa, e também é motivada por questões políticas menores, e não por uma preocupação genuína com a educação do jovem brasileiro. Ao longo do debate, eu pretendo defender a pertinência técnica da contraproposta do governo, que destina parte dos recursos desse Fundo da Educação Básica para as famílias com filhos em idade de frequentar a creche. Mas eu já adianto alguns fatos preliminares que embasam a minha opinião favorável a essa alteração no Fundeb. Então vamos lá. Primeiro fato: não há cortes nem contingenciamentos na proposta do governo. O que está em discussão é o tamanho do aumento do repasse, a data de início dessa complementação, a implementação gradual desse acréscimo e a destinação de toda essa verba extra, uma verba bilionária. Segundo fato, o governo quer que o aumento do Fundeb seja pago diretamente nas mãos das famílias de baixa renda e priorizando os municípios mais pobres do Brasil. Cada unidade familiar com filhos até 3 anos receberia R$ 250 mensais, que só poderiam ser investidos na contratação de serviços de creche. É quase como um vale creche aí numa linguagem mais coloquial. Terceiro fato, para variar, o Brasil não cumpre a meta do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, segundo a qual 50% das crianças de 0 a 3 anos já deveriam estar na creche. Os dados mais atualizados que eu pesquisei, que são de 2018, mostram que apenas 36% das crianças brasileiras usufruem desse serviço. É um absurdo. Portanto, a medida proposta pelo governo está de acordo com a meta do PNE e chega a ser absurdo questionar que aumentar o número de crianças assistidas pelo Estado na primeira infância não é um investimento em educação. E para fechar, um quarto fato:
todos nós, tenho certeza que o doutor me apoia nisso, somos a favor de maiores investimentos na educação, especialmente na educação básica, incluindo a necessária valorização da carreira do magistério. Mas num contexto de paralisação econômica, com déficit primário aí estimado em mais de 700 bilhões de reais, chega a ser irresponsável aumentar investimentos sem garantir a origem desses fundos. Então, estabelecidas aí essas premissas, que são fundadas em fatos incontroversos, a gente pode e deve debater qualquer política pública relacionada à educação e é um ótimo sinal que essa seja a pauta de abertura essa semana no grande debate. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Muito interessante sua introdução, Caio. No entanto, obrigado, doutor. A gente tem que se fixar no que o Fundeb implica no Brasil. E o Fundeb, ele não lida com o ensino superior. Esse é o primeiro corte que a gente faz. Então, eu vou deixar completamente de lado a questão do contingenciamento, se foi contingenciamento ou corte, e se 3% na conta feita é algo pequeno ou é algo grande. E eu já adianto, nem R$1 a gente teria que tirar da educação, principalmente do ensino superior. O ensino superior no Brasil é melhor do que o ensino básico. O nosso grande problema no Brasil está na educação de base, muito mais que o ensino superior. Mas o ensino superior é imprescindível. São nas universidades em que se desenvolve um país. Não é à toa que os países de primeiro mundo, que os Estados Unidos investem tanto nas suas universidades. É ali onde novas tecnologias podem ser criadas e podem desenvolver o país. Nós há pouco estávamos assistindo aqui uma entrevista de um representante de uma empresa de telefonia de um país escandinavo que tem esse ramo como um dos principais assets do país. Então, nós não podemos abandonar o ensino superior. Mas, hoje, nós vamos falar do Fundeb. E o Fundeb, ele é o principal meio de financiamento do ensino básico, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio. Ele foi responsável, no ano passado, por 65% do valor de financiamento dessa faixa educacional no Brasil. E um dos principais pontos dessa contraproposta trazida pelo governo é que ela propõe que o Fundeb, que vai ser extinto no final do ano, vamos lembrar que o Fundeb foi criado em 2007 com prazo de validade até 2020, então em dezembro de 2020 a gente não tem mais o Fundeb, e se propõe a recriação somente em 2022, sem uma proposta concreta para esse ato, o que foi chamado de um verdadeiro apagão da educação, e nós voltaremos isso mais à frente. Bom, doutor, eu quis aqui, eu não sei se eu fui muito claro, mas eu quis estabelecer uma analogia de natureza política, principalmente sobre a narrativa dos fatos e como os fatos são passados para o público. Então, o que eu vi muita gente falando? Primeiro, que se tratava de cortes ao Fundeb, quando na verdade o que se discute é o tamanho do aumento, né? Na verdade, o tamanho do aporte extra que a União coloca nesse fundo, que é mormente composto aí pelas verbas, pelos impostos, né, arrecadados por estados e municípios. Atualmente, a União participa com 10%, a ideia do projeto é que ele fosse para 20%, o governo defende, por uma questão de responsabilidade fiscal, que ele vá para 15% e esse aumento seja gradual e não imposto a partir do ano que vem, ou seja, 2021. Ele quer que isso entre a partir de 2022. Então, perceba como a discussão fica muito mais madura quando a gente esclarece esses fatos. Então, em primeiro lugar, ninguém está falando em nenhum corte, tá? Ninguém está falando em nenhuma redução de investimento. Eu também acho que é um medo injustificado, né, o tal do apagão na educação, né, se nós considerarmos que o próprio Ministério da Economia já se manifestou no sentido de que quer manter as regras atuais de financiamento para 2020. E a gente não está falando de pouco dinheiro, tá, pessoal? É uma verba na faixa aí de 16 bilhões de reais. Então, os 5% a mais que entrariam a partir de 2022 pela proposta do governo, né, correspondem aí a 8 bilhões de reais. É bastante coisa. Ainda é insuficiente e esse vai ser o denominador comum no debate, né? Tanto eu como o doutor, nós queremos sim mais investimentos em educação. Agora, é importante a gente falar também do ensino superior, que como bem colocou o Bruno, tem uma qualidade muito melhor que o ensino básico público aqui no Brasil, pelo simples fato de que nós vivemos uma situação de recursos escassos. Mas como eu já me alonguei aqui nessa contra-argumentação, eu vou passar a palavra aí para o Bruno e depois eu complemento.
Então vamos lá. Como que surgiu essa contraproposta do governo? E acho que isso é muito importante para a gente entender essa questão que você vem chamando de política. O Fundeb vem sendo discutido, esse novo Fundeb, como eu disse, o Fundeb vai acabar no final do ano e precisa de algo no seu lugar. Esse novo Fundeb vem sendo discutido há pelo menos 5 anos. E o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, estava no parlamento antes de ser presidente da República e imagino que tenha participado ou talvez tenha ouvido falar dessa discussão. Desde o começo do governo se fala disso. E o ministro Weintraub, em momento nenhum, se opôs à criação desse Fundeb, a criação do Fundeb com essa roupagem. Inclusive a liderança do PSL, a liderança do governo na época, concordou com essa roupagem do novo Fundeb. Estava agendado para começar a votação dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, hoje, na segunda-feira. E no sábado, passa a rodar entre os parlamentares uma proposta, uma minutinha em Word, de uma contraproposta do governo. Veja, no sábado. Como é que pode ser a oposição querendo acabar politicamente com o governo? A oposição sequer sabia. Essa PEC sequer é relatada pela oposição. A professora Dorinha, que é a relatora da PEC, ela é do Democratas. Não dá para a gente dizer que o Democratas é de esquerda. Não dá para a gente dizer que são pessoas que estão trazendo as centrais únicas de estudantes ou qualquer tipo de aglomeração, como diriam por aí. Não, não é. São setores ligados à educação do parlamento que vêm discutindo isso com seriedade há muito tempo e que ficaram chocados com essa proposta aos 45 do segundo tempo e com esse pedido de retirada de pauta dessa importantíssima proposta de emenda constitucional. Bom, eu acho assim, claro que esse tipo de discussão, isso já foi muito criticado aqui no debate, a celeridade como o vício do processo legislativo, ou seja, aquela história de aproveitar uma situação emergencial de pandemia para passar legislação importante, inclusive legislação tributária, né, a gente tratou disso, de forma assodada, de forma precipitada, e aqui fica a nossa crítica. Ocorre que, embora essa seja uma discussão de muitos anos, o impacto orçamentário, como a gente bem colocou, é muito grande. A gente está falando aí de 16 bilhões de reais anuais a mais aportados pela União. E o que mudou de 5 anos para cá? Simples, Covid-19. Essa não era a realidade há 5 anos, não era a realidade há 1 ano. Essa é uma realidade atual, de poucos meses. Isso muda todo o cenário. Por quê? O que valia antes não vale mais. A gente não vive falando aqui do novo normal? Né? Então, a questão de desemprego, queda de arrecadação, vamos lembrar que é a responsabilidade do governo federal, por determinação de um legislativo muito leniente, com irresponsabilidade fiscal, né? É de responsabilidade do Caixa do governo federal cobrir a queda de arrecadação de ICMS e ISS dos estados e prefeituras. Também foi esse legislativo que sequestrou as verbas discricionárias, parte das verbas discricionárias, e tornou algumas despesas impositivas, colocando o governo federal praticamente numa camisa de força orçamentária. Então é isso que mudou, doutor, de uns tempos para cá. A Covid-19. A gente tinha um déficit primário projetado de 124 bilhões de reais. A conta atual da estimativa do próprio Ministério da Economia é de mais de 700 bilhões. Onde que a gente vai achar dinheiro para isso? 2 alternativas. Ou a gente endivida o país, ou a gente aumenta impostos. Se nenhuma das soluções é ideal, a gente tem que trabalhar sempre na coluna da despesa. Então, eu vou reiterar isso. Né, de onde vai vir o dinheiro. Inclusive, os parlamentares envolvidos nessa séria discussão sobre educação esqueceram de mencionar onde que a União vai tirar 16 bilhões de reais extras para fazer frente a esse aporte extra no fundo da educação básica. É bem interessante que, na verdade, no parlamento foi sim pensado a questão do Covid. E, inclusive, houve uma alteração na projeção de aumento da contribuição da União de 30 para 20, o Fundeb. Né? Na verdade, era para subir de 10 para 20 em um período de 6 anos, começando com 15, e foi diminuído esse valor para atenuar o impacto, para começar no ano que vem
com 12,5%, ou seja, um aumento no ano que vem de 2,5%. Você falou no começo que 3% não era nada. Imagino que 2,5% seja menos. Então, não dá para dizer que essa bancada da educação, vou chamar assim, esse grupo de parlamentares de vários espectros ideológicos e políticos, que eles não estão preocupados, que eles estão agindo de uma maneira irresponsável. E falando em irresponsabilidade fiscal, é importante a gente entender um pouco como funciona o Fundeb para entender o que está acontecendo. O Fundeb ele funciona da seguinte forma: estados e municípios eles vão recolher impostos, então a destinação, a origem dos recursos, a fonte de renda do Fundeb, ele é completamente claro e transparente. Ele vem de vários tipos de impostos recolhidos pelos estados e municípios. Eles vão formar vários fundos, 27 fundos, que vão juntar esse valor como se fosse uma conta corrente comum. A União precisa inteirar esse valor em uma determinada porcentagem. Por exemplo, se esse fundo arrecadou em um ano 100 bilhões, a União, como é hoje, deve inteirar isso no valor de 10 bilhões, correspondente a 10%. Muito bem. Está se propondo o aumento disso para até 20%. Começou com 15%, agora chegou-se a 20% e parece, hoje à noite já estão falando em 23% com um destacamento especial, não de repasse direto. O que a União quer fazer é aceitar esse aumento, que ela se negou no primeiro momento, com a justificativa de que não teria de onde tirar, mas agora tem, agora parece que tem, mas ela quer passar isso direto para as pessoas, para os beneficiários. Qual é o problema disso? Isso é um desvio de função. Isso é uma tentativa de burlar o teto de gastos. Isso pode ser enquadrado em uma tentativa de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Ora, sim, como falar de um governo desastroso, de um governo que acabou sendo impedido? E eu tenho certeza que o Caio tem certeza de que foi um impedimento legítimo por conta de pedaladas fiscais, e ver essa manobra como sem nenhum problema. Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo. Bom, vamos começar pelo simples fato de que a pedalada fiscal ela é, por definição, ilegal. E o que a gente está tratando aqui é da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, portanto, que deve se ater aí à Constituição e, se for para modificá-la, justamente esse o intuito da proposta de emenda. Então, aqui tem uma distinção bem óbvia. Eu esqueci de pontuar na minha fala anterior sobre o Partido Democratas, que você disse que não é de esquerda, e certamente não é, mas é um partido que compõe o centro político, e compõe o centro político desalinhado com o governo federal. Basta lembrar que a principal liderança do DEM hoje em dia é o senhor Rodrigo Maia. Então, não dá para falar que eles estão na situação. Pelo contrário, embora sejam de direita, são parlamentares e são partidos de oposição. Eu acho muito importante no debate a gente tomar muito cuidado com a falácia do espantalho, que consiste na gente deturpar o argumento do nosso debatedor e rebatê-lo conforme a nossa interpretação enviesada. Em nenhum momento eu disse que 3% é pouca coisa. Eu disse que 3% é pouca coisa para justificar grandes manifestações de rua. Pode ter certeza que não vai haver uma passeata de apoiadores do governo ou de bolsonaristas por causa de 2% ou 3%. Mas a questão orçamentária ela é fundamental nesse momento, porque a gente está tratando de responsabilidade fiscal, a gente está tratando da saúde financeira do Estado brasileiro. E eu queria só focar um pouco na agenda positiva, né, porque a gente está falando muito da agenda negativa, o debate caminhou para isso, na agenda positiva dessa contraproposta feita pelo governo. E aqui pegar uma fala do secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia, né, o senhor Valderi Rodrigues, que disse o seguinte, aspas, nós podemos dar um voucher creche, um vale creche, como eu disse, na ordem de R$250 por mês, e nós eliminaríamos, ou seja, extinguiríamos, acabaríamos com todo o déficit de creche para essas crianças, com fortíssimo impacto no atendimento a essas famílias, né, com filhos aí na faixa etária de 0 a 3 anos que demandam creche e não são atendidas atualmente. Né? Então, só para deixar claro também, essa mesma reportagem da Folha de São Paulo traz que o déficit de creches para famílias com renda mensal até meio salário mínimo está na faixa aí de 2 milhões
Então, são muitas crianças, são milhões de crianças que estão desassistidas. Agora, com todos os avanços, né, nos estudos sobre psicologia infantil, sobre o impacto da primeira infância na formação intelectual, na formação emocional das nossas crianças, como dizer que verbas destinadas para contratação de serviço de creche, isso significa o quê? Crianças sendo estimuladas por profissionais, por cuidadores, crianças interagindo socialmente com outras crianças. Como dizer que isso não é um investimento em educação? Como afirmar um negócio desse? Só que aqui a gente tem um outro problema do Estado brasileiro, que vê com maus olhos, e principalmente do estamento burocrático, político, que vê com maus olhos o quê? A contratação de serviços privados. Eles preferem que o Estado invista no que não é o essencial, que é o quê? Que é no prédio, né, na estrutura sindical, e não terceirize isso, né, para os serviços particulares. Agora, a galera que vai contra isso é a mesma turminha que, obviamente, bate a palma para o ProUni, para o FIES, que são coisas análogas. Então, eu não consigo realmente entender esse duplo padrão na esquerda brasileira. Vamos então para os argumentos finais. Estaria para começar com você, Caio. Quer tomar água e começar com o Bruno? Vamos lá, não? Posso fazer. Então, vamos lá. Já aproveitando esse meu último argumento da rede privada, porque essa não foi a primeira iniciativa do Ministério da Economia no sentido de dar protagonismo para a rede privada no país, né? Então, a gente sabe que a Constituição tem alguns mecanismos que falam aí do investimento, principalmente em áreas pauperizadas, em áreas em que existe déficit educacional. Agora, o nosso Estado ele é extremamente engessado, inclusive do ponto de vista de gestão de pessoas. A carreira do magistério ela tem que ser valorizada. Agora, a valorização da carreira não pode incluir um conceito arcaico como é a questão da estabilidade do emprego. É muito difícil você afastar maus profissionais e premiar bons profissionais dentro de um regime unificado que nivela por baixo. Aí a gente tem absurdos, como por exemplo um dado de 2017, né, sobre a rede pública aqui de São Paulo, que em média os professores da rede, isso juntando municipal e estadual, faltam 30 dias por ano, o que é equivalente a 15% da carga. Vocês conseguem imaginar esse cenário no setor privado? E vocês acham que isso não impacta a qualidade de ensino do estudante de escola pública? É claro que sim. Então, está na hora, já passou da hora da gente trazer um pouco mais da lógica do setor privado para o ensino público. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Olha, eu particularmente não tenho nada contra o setor privado, nem contra a livre iniciativa. Inclusive, o Fundeb também não. Há a possibilidade, dentro desse sistema super complexo do Fundeb, de se fazer um convênio, de fazer um repasse direto para determinadas instituições privadas que vão receber certos alunos como se fosse da rede pública. A semelhança do que acontece em certos procedimentos com o próprio SUS. Isso não tem problema. Isso é bom, isso é salutar, isso vai fazer com que se fortaleça a rede privada, mas isso é diferente do repasse direto. E veja só, nessa proposta não era um repasse direto vinculado, era um repasse direto que poderia ser utilizado inclusive para o pagamento de creches. Inclusive, uma das hipóteses, o pagamento de voucher para a utilização desse voucher para o ensino infantil. Então, talvez possa ser um problema da redação, talvez possa ser a minuta que circulou, que não estava bem escrita, mas isso é extremamente diferente do que se propôs. E por fim, Caio, já que você trouxe essa questão do funcionalismo público, talvez um dos pontos mais gritantes dessa contraproposta seja a troca do piso de 70% de utilização do Fundeb para pagamento de professores, para transformar isso num teto. Essa é uma diferença gritante que só vai servir para precarizar o ensino no Brasil, porque o coração de qualquer escola, o coração pulsante da educação no Brasil são os professores e eles não podem ser precarizados. E essa proposta faz isso. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Mona Lisa. Agora,